tarde. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aí o Henrique pela presença, pela palavra que trouxe. Valeu. É muito bem preparado. Eu fico ainda mais admirado da trilha que você tomou e do caminho que você tomou. Amém. Tá bom? Então eu prometo ser bem breve, pessoal. O texto, o versículo que eu gostaria de começar é um versículo muito conhecido, mas talvez mal interpretado. É João 8:32 que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém quer ser escravo, acredito que todos queiram ser livres, então basta eu conhecer a verdade e a verdade vai me libertar. Mas a verdade em si, o que é a verdade? Ela é absoluta, ela é relativa, depende do ponto de vista. O que a Bíblia nos diz a respeito da verdade? E ainda em João, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se Jesus é a verdade, basta eu conhecer Ele, que eu serei salvo. Mas não é dessa maneira que funciona, porque o conhecer, ele não é no sentido raso, é no sentido profundo. Sentido bíblico de conhecer é intimidade, é relacionamento. Então, para nós nos libertarmos, nós precisamos conhecer a Cristo, mas no sentido profundo. E dessa forma que a gente chega à nossa libertação. E a partir disso eu gostaria de elencar alguns pontos aqui, fazer um raciocínio com vocês, com todos vocês, que é algo que eu vejo que é muito necessário para a nossa nação, necessário para todos nós como jovens. E o primeiro deles é o autoconhecimento. Então, se eu conheço a verdade e a verdade me liberta, a partir do momento que eu tenho autoconhecimento, eu também consigo prever situações, evitar situações na minha vida. Mas como assim o autoconhecimento? É você conhecer suas virtudes, seus vícios, você conhecer as suas qualidades e os seus defeitos. É muito fácil para nós falarmos sobre as nossas qualidades. Fale 5 qualidades aí suas. Você pega e pensa na hora. Agora me fale quais são os seus defeitos. Aí faz aquele silêncio. Tem aquela clássica, que é a entrevista de emprego. Você chega ali, o entrevistador pergunta: bom, quais são as suas qualidades? Bom, eu sou muito prestativo, eu sou inteligente, eu trabalho bem em equipe, Aí você descreve diversas qualidades. Ah, muito bem. E qual que é o seu defeito, assim? Aí faz aquele silêncio, e aí vem aquela resposta clássica que eu até já imagino. Eu sou muito perfeccionista. Então, até para você dar o seu defeito, para você reconhecer, você enquadra ele como uma qualidade. Olha, o meu único defeito é ser perfeccionista, porque eu sou tão bom que eu gosto das coisas direitinho, eu não consigo ver nada errado. Então, é muito difícil isso dentro da nossa cultura também, porque aqui a gente não aceita muito bem o feedback negativo. Se alguém chega e te exorta, vamos dizer assim, fala algo que você precisa mudar, as pessoas elas acabam se ofendendo com isso, ao invés de reconhecer o erro ou trabalhar nele para mudar. Então, por isso que é muito interessante nós jovens, acima de tudo, ter Deus como o nosso espelho, ser imagem e semelhança dele e ter autoconhecimento. E como que eu tenho isso? Primeiro eu tenho que identificar, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, quais são as minhas vantagens, quais são as minhas desvantagens. E a partir disso, ver qual que é o temperamento que você se enquadra. Ah, eu sou um pouco mais calmo, agressivo. Por que é importante a gente saber disso? Porque às vezes a gente fica perdido na vida, não se conhece e vai para uma área que não é para você. Então, por isso que a gente precisa se conhecer. Existe uma crise de identidade muito grande, principalmente nessa fase, porque quando da transição de criança para adolescente, de adolescente para jovem, nós somos bombardeados com muita influência externa. Então, quantas máscaras a gente veste no mesmo dia? Você é um com seus amigos, outro na igreja, outro com a família, outro no trabalho. E assim vai. Mas quem é você? Qual que é o seu propósito? Para que você nasceu? Então você precisa entender isso. Ah, eu sou melancólico, colérico, sanguíneo, fleumático. Entender dessa forma qual é o seu temperamento e trabalhar nisso.
né, trabalhar nisso. Vamos para o segundo ponto. Então, primeiro é ter o autoconhecimento. A maior batalha é dentro da nossa própria mente. Às vezes a gente tem muitas ambições, muitos sonhos, né, muitos planos. Então, o que você quer da vida? Eu quero pregar às nações, eu quero evangelizar o mundo. Mas às vezes você não evangelizou a própria família ou o seu ambiente de trabalho. Então, primeiro a gente tem que começar com a gente, para depois ir para fora. A mesma coisa a gente vê também a insatisfação na política. Porque essa pessoa não sabe administrar o país, porque essa pessoa esse político é um incompetente, ele não sabe gerir, ele não sabe fazer aquilo que lhe é atribuído. Mas aí você entra no seu quarto, como é que está a sua cama, como é que está tudo organizadinho, você está administrando bem a sua vida, como é que estão as suas notas. Então é importante a gente saber disso, ter isso como convicção. Segundo ponto é empatia. Empatia, na definição mais simples, é a capacidade de se colocar no lugar do próximo. A Bíblia é muito clara em relação a isso, que nós devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, certo? Partindo do pressuposto que você se ama, porque tem gente que se odeia, então não é motivo para odiar todo mundo. Não, você tem que amar o próximo, se colocar no lugar do próximo. E por que eu digo isso? A igreja, ela tem um grande problema, um grande estigma, que são pessoas, o mundo nos enxerga, infelizmente, como pessoas que acusam, fazem juízo de valor, julgamento, que nós nos sentimos melhores dos que os outros, e condenamos a atitude. Então, se você chegar ali para querer evangelizar alguém, dizendo, olha, a sua conduta vai te levar para o inferno, isso que você está fazendo é abominável, Deus diz que você não entrará no reino dos céus. Esse problema acaba estigmatizando o evangélico. A gente tem que se colocar no lugar do próximo. A partir do momento que você se põe no lugar do próximo, você passa a entender o porquê que ele age daquela forma, e aí você consegue solucionar várias coisas e evitar também várias coisas na sua vida. Terceiro ponto que eu gostaria de trazer é o da autorresponsabilidade. E esse, para mim, é o mais importante. Por quê? O ser humano ele é profissional em inventar desculpas para tudo. Então, aquilo que dá certo, beleza, fui eu consegui. Tudo que dá errado, não. A culpa é do governo, a culpa é dos meus pais, a culpa é do meu professor, a culpa é de todo mundo, menos minha culpa. A culpa é do meu colega de trabalho. A partir do momento que a gente tem autorresponsabilidade e se responsabiliza tanto pelo sucesso como pelo fracasso, aí você consegue conduzir a sua vida de uma maneira satisfatória. Ontem teve o teatro aqui, não sei quem viu, mas no teatro ficou bem claro ali o diabo. Às vezes a gente coloca a culpa no diabo. O diabo me fez pecar. Não, você tem a escolha, o sim e o não. Você sempre tem a escolha. A partir do momento que você coloca sempre a culpa no inimigo, pela sua irresponsabilidade, isso acaba prejudicando também. Então, por isso que é muito importante a gente ter a responsabilidade e responsabilizar tudo. E como que a gente faz isso? Entendendo. E o primeiro ponto, eu tenho autoconhecimento, eu sei do meu ponto forte e do meu ponto fraco. Se eu sei o meu ponto fraco, eu vou evitar situações que me façam cair no mesmo erro. Às vezes a gente entra num ciclo que por que eu sempre caio na mesma coisa? Por que eu sempre falho na mesma questão? É porque a gente às vezes não identifica ou fica dentro desse ciclo e não consegue mais sair. Então, se a gente identifica qual que é o erro, o que me leva a cometer esse erro, eu consigo prever isso, mas não sozinho, porque na nossa força a gente não consegue. Então, nisso a gente precisa de Deus, e principalmente do Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, é quem nos guia, e se nós estivermos ali em comunhão, com relacionamento, nós conseguiremos também ouvir ali a voz do Espírito Santo para todos os nossos passos. A palavra que o Henrique trouxe foi muito importante. Algumas coisas que ele falou aqui me tocaram bastante, no sentido que nós temos que
nos motivar para fazer as coisas. Às vezes a gente não acredita no nosso potencial. Às vezes a gente fica inseguro. Só que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Nenhum resultado grandioso vem sem você sair da zona de conforto. Então, se você quer um objetivo, você precisa primeiro entender, saber quais são as dificuldades e enfrentá-las, né? Se você não fizer isso, aí não adianta colocar a culpa no diabo, ou no professor, ou na família. Então, o que acontece? Dando até o meu próprio testemunho aqui, né? Desde pequeno, assim, a questão do meu irmão foi algo que me afetou bastante, né? Eu não costumo falar sobre isso, mas hoje eu vou falar aqui e abrir com vocês. Essa questão afetou bastante porque ele sempre, antes, né, dele ter o problema dele, ele começou a falar antes, andar, ele era bem ativo, todo mundo via, nossa, que menino, né, prodígio, ele sempre está ali cantando, dançando com coral, e teve um dia que ele teve uma convulsão, e depois desse dia, nada mais na minha vida e na da minha família foi igual. Ele teve essa convulsão, foi levado para o hospital, e quando ele retornou, ele voltou gritando, chorando, se mordendo, quebrando as coisas. E isso mudou assim completamente a vida da família inteira, porque tudo teve que girar ao redor disso, desse problema. Então, os programas de família que são normais, ir numa pizzaria, às vezes a gente chegava, na hora que chegava a pizza, ele jogava o prato no chão, quebrava, gritava, levantava a mesa, ou dava um soco em mim ou no meu pai, e a gente ficava ali acuado, envergonhado. Quantas vezes também ele, às vezes, fugiu para a rua, quase foi atropelado, várias pessoas já salvaram ele, ou pulou em piscina, ou pulou de janela. Então, toda a rotina da família ela teve que ser direcionada para isso, e isso foi algo que muda a nossa perspectiva, né? Desanima, assim, você ter essa realidade. Só que a gente não pode enxergar pelo lado ruim das coisas. Se for ficar enxergando só o sofrimento, a gente não consegue sair daquela condição. Então, desde pequeno, teve essa questão. Eu estudava em colégio público e, de certa forma, essa revolta aí sempre foi, né, constante, então eu acabava me envolvendo em algumas confusões na escola, algumas brigas. E por que isso está acontecendo? Por que está externalizando isso? Era o reflexo daquilo que estava acontecendo, esse conflito que estava dentro de mim no momento. Então era muito difícil acreditar que podia mudar isso. Acreditar. Aí eu fui para um colégio e tinha um menino ali que ele mexia com todo mundo, batia em todo mundo. Eu não entendia, mas por que ninguém enfrenta essa pessoa, né? E eu fui descobrir da pior forma e enfrentei. E bati no irmão de um traficante. E fui ameaçado e tudo. E isso eu guardava tudo pra mim, não contava. E aí por conta disso mudei de escola. E aí foi a escola que eu estudei junto com o Henrique, o adventista. E aí eu já vi uma mudança muito significativa. E eu fiquei com muito medo. Eu era de escola pública, agora eu estou numa escola particular. Não tem pichação, não tem nada, tudo quebrado, essa bagunça e palavrão e tudo. Mudou a realidade. E eu fiquei muito inseguro. As aulas ali estavam muito mais difíceis, porque eu não tinha a base. Eu falei, como é que eu vou acompanhar isso aqui? Mas aí falando com a minha mãe, orando, persisti. E não é fácil, né? A gente tem que persistir. E cada fase da nossa vida tem um desafio e a gente tem que estar disposto a enfrentá-lo. Então, sempre tive problema com insônia, não conseguia dormir por conta do meu irmão. A gente sempre tinha que estar atento, ou ele vai lá e liga o chuveiro, ou ele quebra alguma coisa, ou ele se corta, ou já foi, né? Agora ele está bem melhor, mas antigamente assim era bem complicado lidar com isso. E aí as horas de sono não dava, porque sempre estava preocupado. E aí
podia ser uma desculpa para mim. Não, eu não vou estudar porque eu tô com sono, eu tô cansado, eu acho que é isso mesmo. Mas aí, nessa dificuldade, eu encontrei uma oportunidade. Bom, já que eu vou ficar sem dormir, então eu vou estudar para isso. E aí foi o período que eu passei no vestibular para Direito na PUC Paraná. E foi um impacto ainda maior na minha vida, esse da faculdade. Porque até então eu tive uma criação cristã dentro da igreja, teve a época do colégio, aí na época que mudou para o Adventista eu convivia com filhos de pastores também, então minha amizade estava ali, eu era completamente no mundo ali de Deus assim. Aí quando eu entrei na faculdade, o primeiro impacto foi com as pessoas. Muito diferente o pensamento. A nossa fé sendo colocada à prova, questionada. E se a gente não está preparado nesse momento para defender a própria fé, a gente acaba não resistindo. Então, dentro da faculdade, a gente precisa estar preparado para isso. Mas não entrar assim com essa questão daquele segundo ponto que eu falei, porque eu errei muito no início ali, em que eu acabei julgando, acabei queimando meu filme, acabei ali com o pessoal. O pessoal tira sarro mesmo, e aí com o tempo a gente vai se adaptando, a gente vai entendendo como que funciona, e a gente tem que mostrar para as pessoas não o julgamento, e sim o amor. Deus é amor, acima de tudo. É isso que a gente precisa mostrar. E na faculdade também já foi outro obstáculo muito grande, porque o vocabulário jurídico, os livros, era toda uma linguagem diferente. Quando eu me deparei com aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não estou entendendo nada disso. E aí, graças a Deus, a Tabata, que está aqui hoje, mandou para mim o material que ela tinha, ela era minha veterana, que me ajudou muito, então muito obrigado. Me ajudou bastante ali com o material que ela tinha, já estava bem explicado. E aí, as noites ali que passava vendo, eu não estou entendendo isso, mas vou ficar aqui até eu entender. Eu não estou conseguindo, mas eu vou ficar aqui até entender. Então, às vezes, a rotina da faculdade era 3, 4 horas de sono, faculdade de manhã, estágio à tarde e compromissos na igreja à noite, eu cuidando do meu irmão ou tocando a bateria. E essa era uma rotina muito pesada. E eu tinha todas as desculpas do mundo ali também para, não vou levar tão a sério assim, eu vou fazer só aquilo que precisa. Mas aí sempre essa vontade, essa de enfrentar, foi me motivando. Então me envolvi em alguns grupos da faculdade ali, criei uma competição que hoje se tornou bastante relevante. E isso foi abrindo portas dentro do meu trabalho. E um medo que eu via que também os meus pais tinham era se eu me direcionasse totalmente para isso. Tudo bem, ele se encontrou nessa área e vai esquecer Deus, mas quando a gente é chamado, quando a gente é escolhido, sempre vem. Então, no ambiente de trabalho, a gente vai aprendendo, é outro obstáculo no escritório de advocacia. Depois, no tribunal também, outro obstáculo que também tive que enfrentar. Depois em uma instituição bancária, depois em outra. E cada fase da sua vida tem seus desafios. E nós, como jovens, nós precisamos estar prontos para isso. Prontos para ter coragem para enfrentar. A gente não pode deixar esse estigma de que o cristão ele é ignorante. O cristão não sabe debater política. O cristão ele é alienado. Não, nós jovens dessa geração, nós precisamos mostrar que estamos preparados, tá? Nós temos o acesso à informação. Hoje em dia é muito mais fácil do que era para os nossos pais ou para os nossos avós. Quer aprender um idioma? Tem no YouTube hoje aula de inglês, de espanhol, de chinês, de tudo que você quiser. Você vai lá e faz a aula. Quer aprender algo? Hoje você tem o conhecimento ali, então tenham coragem, não se desanimem. E se precisarem de ajuda, contem uns com os outros. Ao invés da gente ficar criando uma cultura dentro da igreja de julgamento. Porque ele fez isso, então eu também posso fazer. Eu cresci com esse trauma. Imagino que o pessoal
também da minha família, da idade, ou filhos de líderes também acabam sofrendo com isso, porque a partir do momento que você é o filho do líder, você é colocado como exemplo. Só que nós somos iguais a todos, temos as mesmas tentações, e pode ser que seja até pior, porque aí a tentação ela parece que chama ainda mais o desconhecido, essas coisas, e principalmente isso no período da faculdade, vocês vão se deparar com tentações. Só que o diabo ele não vem se não for para matar, para roubar e destruir. Pode parecer ali o prazer momentâneo, pode parecer muito chamativo, só que a consequência que isso vai gerar no futuro é que é o problema. E a gente nós não podemos ser inconsequentes, nós temos que pensar no que estamos fazendo e pensar no futuro. Acreditar no nosso potencial, né? Orar, pedir a direção de Deus, mas agir, nos preparar. Então são desafios diferentes. E voltando àquilo que eu estava falando, de ser da igreja, dentro do meu trabalho, às vezes eu me deparo com situações que uma consulta acaba virando um aconselhamento, porque a gente lida com problemas, né? Pessoas que estão se separando, famílias que estão destruídas, pessoas que perderam sua liberdade porque cometeram um crime, pessoas que caíram num golpe, ou um contrato que não foi cumprido, ou uma empresa que está indo à falência, ou precisa ser recuperada. A gente lida com a dor humana. E na dor parece que as pessoas elas ficam mais abertas a receberem ali uma palavra de motivação, uma palavra. Então a questão nós devemos ser luz aonde nós estivermos. Não necessariamente, olha, você é escolhido, então você vai seguir a carreira ministerial. Você pode ser luz no seu trabalho. Você pode ser luz na sua faculdade. Você pode ser luz no seu ambiente, aonde você estiver. Então, a mensagem que eu queria trazer era essa. Espero que tenha falado ao coração de todos. Sejam motivados. Tenham autoconhecimento, tenham empatia pelo próximo, tenham autorresponsabilidade e acreditem em vocês e confiem também em Deus, porque Deus já planejou o futuro de vocês. Amém?